A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu estava aí vendo uma senhora aí, uma jovem, né? Para mim ela é jovem ainda. É a filha de Sião, meus irmãos. Está sempre em contenda com o pastor Júlio César, né? E eu tava vendo aí ela braba com o pastor Júlio César, que Júlio César tem que confessar o seu pecado. E eu não sei que pecado é esse que o Júlio César cometeu, né? E para ela, se não confessar o pecado, vai para o inferno. Será que vai mesmo, meus irmãos? Será que se não confessar o pecado para a igreja, a pessoa vai para o inferno? Será que vai mesmo? Ou as pessoas falam só por falar, sem saber o que a Escritura está falando? Glória a Deus. Eu sei que tem muita gente confusa, né? Que acha porque ele cometeu pecado, agora ele tem que confessar lá para a igreja, lá onde ele congrega, né? E aí você tem que estudar a Bíblia. Você estudando a Bíblia, você se torna uma pessoa sábia. Porque as Escrituras te tornam sábio, te torna sábia. É estudando a Bíblia que você se torna sábio e sábia. E orando a Deus, buscando a direção de Deus. Você não deve se iludir com pessoas simplesmente porque ele tem um cargo de pastor, de diácono, de presbítero. Está com vários anéis aí no dedo, né? Porque estudou teologia. Você não deve ir por aí. Você mesmo deve se esforçar, lendo a Bíblia, né? E aí você se tornará uma pessoa sábia, né? Porque as Escrituras te tornarão uma pessoa sábia, se tornará uma pessoa sábia. E aí eu sei que tem muita gente confusa, né? Tem muita gente confusa. Será que eu vou para o inferno porque cometi tal pecado? Cometi um pecado de adultério e agora você tem que confessar para a igreja. Eu confesso ou não confesso? Será que eu vou para o inferno? Vou ou não vou? As Escrituras que vai falar para você. As Escrituras que vai te guiar no caminho certo. Você não deve ir por ninguém, só pelas Escrituras, né? Que nem diz aqui no capítulo 18 de Mateus. E o versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse a teu irmão. Olha aqui. Eu creio que aqui também serve, né? Com pecado de adultério, coisas assim. Você deu para entender que nesse versículo aqui é somente entre os dois? É para que haja um entendimento entre os dois, chega a uma concordância. Deu para você entender? Que nesse versículo não é preciso você confessar lá dentro da tua congregação. Deu para você perceber isso? Dá para você perceber que nesse versículo 15 aqui é só entre as duas pessoas? Isso é também se o pecado estiver revelado, né? Porque a pessoa que não pecou é quem vai até a pessoa que pecou. Nesse caso aqui o pecado está revelado, né? A pessoa que não pecou, quem vai até a pessoa que pecou, para que haja um acordo. Aí a pessoa não aceita. Ah não, porque aí você te trair por causa disso, por causa daquilo, começa a arrumar desculpa, né?
Aí a pessoa que foi traído, lê aqui no 16. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela palavra, pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Então aqui agora, depois que a pessoa resiste, né? Fica ali resistindo, e a pessoa vai atrás de duas ou três testemunhas. Aí a pessoa vai e resiste novamente. Resiste a primeira testemunha, resiste a segunda e resiste a terceira. Aí o 17, o que Jesus fala no versículo 17? E se não as escutar, diz a igreja. Olha aí, tá vendo? Agora sim, ó, o negócio é levado até a tua congregação. Agora sim, o teu pastor vai ficar sabendo. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Quer dizer que aí a pessoa é expulsa, né? Porque gentil e publicano aqui são pessoas que não faz parte da igreja de Deus, né? Porque Jesus falou para aquela mulher, para uma mulher que estava com a sua filha endemoniada, né? Ela saiu correndo atrás dele para que ele expulsasse aquele demônio. E ele disse: não é lícito dar o pão dos filhos, né? Que é Israel, aos cachorrinhos. Então os gentios publicanos ficou por último. Em primeiro lugar para a salvação aos judeus. Então aqui Jesus manda considerar como essas pessoas aí, gentio e publicano. Jesus dá ordem aqui para excluir essas pessoas da congregação. Essa pessoa rejeitar. Se a pessoa rejeitar, aí sim a pessoa é considerada dessa forma. Então, meus irmãos, a gente precisa estudar a palavra de Deus, estar sempre meditando, porque a palavra de Deus, ela é quem nos dá sabedoria. Para tudo, ela nos dá sabedoria. Infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que desprezam a palavra de Deus. Despreza a palavra de Deus, e aí na hora do aperto quer resolver com a sua própria sabedoria humana, né? E aí vai se dar mal. Como por exemplo, a pessoa trai o seu esposo, por exemplo, e aí vai contar para ele, ou vai contar lá na sua congregação, onde congrega. Quando pensar, ainda que não conte para ele, mas contou lá na congregação, daqui a pouco o marido está sabendo, e aí? Ele é carnal, pega uma arma, te mata, uma faca, né? Por isso que tem que estar sempre meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos tornará uma pessoa sábia. Nos tornará uma pessoa sábia, onde a gente passa, né, a saber, né, a lidar com qualquer tipo de situação. Jesus mesmo ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então a palavra de Deus era quem nos orienta em tudo, né? Então a palavra de Deus está dizendo aqui, né, que não é preciso, se alguém está em pecado, caiu em pecado, não é preciso contar lá para o seu pastor, né, da sua congregação, porque quando pensar que não, está todo mundo sabendo, né? E se for um pecado de adultério, daqui a pouco o próprio marido está sabendo, e aí como é que fica a situação, né?
Então eu creio assim que esse pecado também serve para esse lado, né? Aqui não está se referindo, mas serve também para esse lado. Não tem nada a ver da pessoa ir para o inferno, que nem a filha de Sião estava falando aí, que o pastor Júlio César tem que confessar um pecado aí, que eu não sei que pecado é esse, né? O versículo 15 aqui, se você meditar direitinho, não é preciso confessar. É algo que você tem que resolver só entre você e a pessoa que você pecou. Medita no versículo 15 e guarda essa palavra, que aí você não vai errado. E aí a filha disse, você vai para o inferno, porque se você não confessar, que não sei o que. E assim, meus irmãos, tem muitas pessoas com isso na mente, né? Ali é, meu Deus, eu confesso ou não confesso? Confesso ou não confesso? E aí até mesmo se desvia, né, da casa de Deus, porque aquilo ali fica na mente dele martelando. Confessa ou não confesso? Confessa ou não confesso? E acaba por não querer confessar, porque está com vergonha, né? E ele acaba indo lá para o mundo, voltando para o mundo, porque ele crê que se ele não confessar ele vai para o inferno, aí acaba voltando para o mundo. Mas não é isso que o versículo 15 diz, que você vai para o inferno porque você cometeu o pecado e não confessou lá para o teu pastor. Não, não é isso. Aqui está dizendo que esse negócio, qualquer pecado, eu creio sim, que seja resolvido, né, entre aquelas duas pessoas ali. Agora, se não houver acordo, aquela pessoa vai atrás de primeira testemunha, segunda, até chegar ao pastor. O pastor é o último. Não é assim que nem a filha de Sião está falando aí. Então medita nesses versículos, meus irmãos. Glória a Deus. Se torne uma pessoa sábia através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Ela nos torna sábio quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não se esqueça, né, de compartilhar os nossos vídeos. Para quem não me conhece, eu sou Reginaldo. As pessoas falam, você não fala seu nome? É porque eu esqueço, meu nome é Reginaldo. Seja bem-vindo a este canal. Amém? Então fica aí para a sua meditação esses versículos. Que Deus assim vos abençoe.